Hoje visitamos um dos palácios mais importantes de Portugal, o Palácio dos Marqueses de Fronteira, em Benfica. Um palácio privado classificado como Monumento Nacional. O Palácio Fronteira foi uma das primeiras residências da nobreza histórica portuguesa a abrir ao público, como casa-museu, graças ao impulsionador da fundação das Casas de Fronteira e Alorna, Dom Fernando de Mascarenhas. Quem nos recebe é o Presidente da Fundação, Dom António de Mascarenhas, o atual Marquês de Fronteira. Obrigado, António, por nos receber. Obrigado por terem vindo, fico contente que tenham vindo fazer esta visita. Para a Fundação é importante a divulgação e fico contente que tenham vindo cá e escolhido vir cá, ver o nosso trabalho e agradecer à Junta de Freguesia das Avenidas Novas pelo trabalho. E espero que consigam nos vir cá visitar e que gostem, e o que nos vai ajudar também a preservar este património. E obrigado. Obrigado. O Palácio Fronteira é um dos melhores exemplares da arquitetura civil do século XVII. Originalmente construído como casa de recreio e pavilhão de caça, este palácio vai ser instalado numa das melhores zonas da cidade, o atual Parque de Monsanto. Região rica em água e caça, várias foram as quintas que aqui nasceram, procurando este tipo de recursos que permitiam o recreio da aristocracia da corte, que saindo do centro da cidade encontrava aqui repouso e diversão. Começamos a nossa visita pelo Pátio de Honra, o pátio onde entravam as carruagens que traziam familiares e amigos ao palácio. Daqui temos acesso à porta principal, pela qual vamos entrar. Deste pátio podemos admirar a fachada de gosto tardo-renascentista, dita maneirista, que é marcada pela presença de uma lógia, ou seja, uma grande varanda coberta, que permitia à família gozar dos bons ares da região e que confirma a vocação de recreio que esta casa tinha. Daqui também podemos admirar a nova ala do palácio, do século XVIII, acrescentada no pós-terremoto. Com a destruição do centro da cidade, onde os Marqueses de Fronteira tinham a sua casa principal, na Rua das Chagas, a família muda-se para a sua casa de recreio em Benfica, movimento seguido por vários membros da nobreza portuguesa que encontraram nas suas casas de campo e recreio a sua nova morada. É nessa altura que é encomendado a Manuel Caetano de Sousa, arquiteto régio, envolvido no primeiro plano do Palácio da Ajuda e arquiteto da Igreja da Graça, uma nova ala que correspondia às exigências de conforto de uma casa que se transformaria na morada permanente da família. Ainda sobre a fachada podemos admirar o classicismo que o arquiteto João Nunes Tinoco imprimiu ao conjunto, utilizando a pedra-liós e os mármores de Estremoz. A construção da parte mais antiga do palácio, que corresponde ao núcleo central, à galeria e capela e ao jardim, com o tanque dos cavaleiros e a galeria dos reis, começa em 1665, por iniciativa do segundo Conde da Torre e primeiro Marquês de Fronteira, Dom João de Mascarenhas, estando concluído em 1673. Sabe-se que em 1668, a quando da visita de Cosme III de Médicis a Portugal, o complexo se encontrava já em fase adiantada de edificação e que terá por isso terminado na data mencionada. Dom João de Mascarenhas, segundo Conde da Torre, foi feito marquês pela sua participação nas guerras da Restauração, subsequentes à restauração da independência de 1640, e pelo seu comprometimento no apoio à nova casa reinante, a Casa de Bragança. Após um longo período bélico, é exatamente próximo do seu fim que o palácio é construído. Atravessando o átrio, vamos entrar diretamente no palácio, atravessando a porta principal. Aqui encontramos vários elementos decorativos típicos do início do barroco português, como a fonte da entrada e o revestimento azulejado. Tipicamente seiscentistas, estes azulejos vão utilizar a representação da flor de camélia ou japoneira,
que, segundo a tradição, foi introduzida pela família Fronteira em Portugal. Chegando ao patamar superior da escadaria nobre, apercebemos do equilíbrio da distribuição das várias alas do palácio, às quais nos levam estas 3 portas principais. Antes de atravessarmos a porta central que nos leva ao Salão Nobre, a Sala das Batalhas, deparamos-nos com o retrato de Dom José Trasimundo Mascarenhas Barreto, 7º Marquês de Fronteira. Militar de relevo, foi inicialmente apoiante de Dom Miguel, mas devido a traições e razões ideológicas, tomou mais tarde o Partido Liberal, apoiando a Rainha Dona Maria II. Foi deputado, governador civil de Lisboa e par do reino. No teto podemos ainda admirar a figura de Hércules, símbolo das virtudes aristocráticas tão apreciadas pela família. Entramos agora no Salão Nobre do Palácio, ou conhecido como Sala das Batalhas, a maior sala do conjunto, que ainda hoje é utilizada para os eventos principais deste palácio. Na parede, silhares de azulejos com representações das batalhas travadas pelo primeiro Marquês de Fronteira e que foram decisivas para a vitória das Guerras da Restauração, entre 1640 e 1668, e para a confirmação da independência de Portugal. Apesar das representações um tanto ou quanto naif, vemos referidas as batalhas decisivas das Guerras da Restauração, onde o segundo Conde da Torre, futuro Marquês de Fronteira, participou, como Elvas, Montes Claros, Ameixial, são algumas destas batalhas aqui representadas. O realismo do relato destas batalhas é tal que até cenas mais caricatas foram representadas nestes azulejos, como esta que podemos ver aqui. Sobre os azulejos podemos admirar nas paredes um trabalho em estuque atribuído a Giovanni Grossi, onde vemos a representação dos chefes da família Mascarenhas, desde Dom João II até ao 5º Marquês de Fronteira, Dom José de Mascarenhas. Mas o especial destaque vai para o primeiro Marquês, representado no seu cavalo. No teto, relacionado quer com as batalhas da Restauração, quer com o papel das várias gerações desta família, temos também atribuída a Giovanni Grossi uma alegoria da guerra e da paz. Entramos agora na biblioteca, antiga lógia do palácio virada para o jardim, que no século XIX foi fechada para receber uma importante coleção de livros. Estamos a falar de 3.000 volumes reunidos entre os séculos XVI e XIX por diferentes membros das famílias Mascarenhas, Almeida Portugal e Távora. Desde a Bíblia à geografia, da caça à culinária, da diplomacia aos assuntos bélicos, da história à filosofia, da botânica à agronomia, o acervo bibliográfico é um exemplo notável de uma biblioteca privada pertencente a uma casa de nobre portuguesa, com o interesse acrescido de conter obras que pertenceram a personalidades tão marcantes como a Marquesa de Alorna e Dom José Trasimundo Mascarenhas Barreto. Atravessando este patamar vestibular, entramos na Sala dos Painéis, antiga sala da música do Palácio, utilizada nas últimas gerações como a sala de jantar. Aqui podemos ver mais uma vez a presença da azulejaria, mas desta vez não a azulejaria portuguesa, mas holandesa, com representações de cenas de caça e de campo. Sobre o lambril de azulejos também podemos admirar vários retratos de membros da família, como o de Dona Leonor de Lorena e Távora, segunda Marquesa de Alorna, mãe da famosa poetisa, que aqui está representada como Diana, deusa da caça. No teto, mais uma vez, um magnífico trabalho em estuque,
com a invocação do sol apolíneo e da música, referência à utilização inicial da sala. Daqui passamos a outra pequena sala, conhecida como Sala Íntima, onde podemos admirar o retrato dos terceiros Marqueses da Lorna, da autoria do pintor Pellegrini. Na Sala Íntima encontramos uma das figuras mais interessantes da história desta família, a Marquesa da Lorna, conhecida como Alcipes. Conhecida literariamente e nos meios eruditos como Alcipes, foi uma figura de enorme erudição, autora de uma vasta obra ainda por descobrir e grande divulgadora das novas ideias vindas da Europa culta de então. Perseguida na infância pela sua origem távora, casa em 1779 com um conde e oficial alemão, naturalizado português, viajando assim por Viena, Berlim e Londres. Nessas estadias desenvolveu o gosto pela poesia e os movimentos culturais que estavam em voga. De regresso a Portugal, fez do seu palácio de Benfica um foco cultural e das novas ideias estéticas. Os seus salões foram frequentados por literatos de diversas gerações, desde os últimos arcades até aos primeiros românticos como Herculano. Para terminar a nossa visita, entramos na Sala Juno, uma sala recentemente restaurada e que representa o melhor das artes decorativas do gosto pompeiano ou neoclássico em Portugal. O retrato central representa, na infância, os três irmãos Dom José Trasimundo, Dom Carlos e Dona Leonor, figuras marcantes desta família. Depois da visita aos interiores do palácio, saímos em direção ao exterior, onde nos jardins encontramos várias construções de recreio, todas construídas no final do século XVII. Começamos pelo terraço das artes liberais, que nos conduzem à capela. Todo o conjunto é de grande efeito estético, numa conjugação de materiais e de cores que tornam o espaço verdadeiramente extasiante. Esculturas em mármore branco misturam-se com azulejos azuis, que num conjunto enquadrado com o verde da vegetação fazem uma combinação perfeita. Deuses mitológicos articulam-se com as artes, como a música e a astronomia. Ao fundo vemos a capela. Segundo a tradição, o núcleo original da capela já existia no século XVI, sendo a partir desta que o palácio se desenvolve. No nártex anterior à capela, encontramos mais uma vez a decoração azulejar, mas aqui curiosamente com representações profanas que antecedem este espaço espiritual. No interior da capela apercebemos da sua dimensão familiar. Além da presença da azulejaria como elemento decorativo, encontramos também nas paredes e tetos, mais uma vez, um trabalho em estuque atribuído a Giovanni Grossi. Dentro da capela, que por si já tem dimensões reduzidas, podemos encontrar uma outra ainda mais pequena, uma curiosa capela dedicada à Paixão de Cristo. Saindo da capela, descemos até ao jardim, onde encontramos a Fonte dos Esses e a Casa de Fresco. A fonte e os bancos circundantes estão decorados mais uma vez com azulejos de temática humorística ou satírica, representando macacadas e cenas de banhos e mergulhos no mar. A Casa de Fresco era o refúgio ideal para os dias quentes de verão. Este espaço, além da decoração azulejar, tem uma decoração interessante de embrechados, de pequenas pedras, mas também a presença de pequenos cacos e pedaços de porcelana que escondem uma história. Sabemos que esta porcelana provém do serviço que foi utilizado no banquete inaugural da casa, oferecido pelo segundo conde da Torre a Dom Pedro, regente e futuro rei de Portugal. Segundo a tradição, após a refeição, o serviço foi partido em sinal de respeito pela presença real, para que mais ninguém usasse estes pratos depois de serem utilizados pelas augustas pessoas. Estes foram então utilizados para decorar esta Casa de Fresco e o alpendre da capela,
em memória desse grande acontecimento. Daqui saímos em direção até ao conjunto monumental do Tanque e da Galeria dos Reis, uma das construções mais impressionantes que podemos encontrar no jardim em Portugal. Estamos agora junto àquele que é considerado o ex-libris dos jardins do Palácio dos Marqueses de Fronteira, um conjunto monumental que compreende um tanque e a Galeria dos Reis, que tornam este jardim absolutamente único. O tanque de recreio é enquadrado por um cenário onde vemos duas torres, às quais acedemos pela respectiva escadaria, levando-nos à Galeria dos Reis, que são suportados pelos cavaleiros, representados em baixo em azul de jaria. Vemos aqui claramente um programa político em que se afirma o poder da nobreza, suporte dos reis e da monarquia portuguesa ao longo dos séculos. Subindo a escadaria deste conjunto monumental, chegamos até à Galeria dos Reis, onde podemos ver um conjunto de bustos que representa todos os reis de Portugal. Mas o interessante é que há um que não é rei, que aqui está representado, o Conde Dom Henrique, pai de Dom Afonso Henriques, e também é curioso saber que os 3 reis Filipes não estão aqui representados. No terraço virado para o jardim e em direção à saída, encontramos mais uma vez um interessante conjunto de azulejos com cenas humorísticas e satíricas. Hoje o Palácio Fronteira continua a ser a residência principal dos Marqueses de Fronteira, mas estando aberto ao público para visitas e eventos culturais e sociais.